Hoje, dia 11 de agosto de 2025, é comemorado em todo o Brasil o Dia do Advogado. Mas essa data não é à toa, esse dia não é à toa. É interessante a gente ressaltar que, no dia 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I inaugurava as duas primeiras faculdades de Direito do Brasil. A primeira faculdade foi em Olinda, Pernambuco. Na época, é importante ressaltar que Olinda era a capital do Brasil. E a segunda faculdade de Direito foi criada em São Paulo, num local chamado Largo da Ordem. É interessante a gente ressaltar que essa data, ela é muito importante. Não só para nós comemorarmos o Dia do Advogado, mas porque muitas pessoas pensam que advogado é só para o tribunal. Advogado só faz audiência, advogado é só quando o problema estoura. E isso não é verdade. E nesse dia 11 de agosto, aqui no E Agora, Doutora, eu vou contar para você alguns dos segredos e das curiosidades desta, que é a profissão mais julgada desse país. Eu sou a Aline Ketlin, eu sou advogada, e eu vou começar esse programa para os nossos espectadores aqui do Correio do Lago, homenageando os advogados que marcaram história aqui em Santa Helena. Primeiramente, eu vou cumprimentar o doutor Jaime Remor, advogado, doutor Edival, doutor Maicon, e eu vou iniciar por eles, porque quando eu era recém uma estagiária, cursava Direito ali em Marechal Cândido Rondon, na Unioeste, eu fui estagiária, doutor Jaime Remor. E muito do que eu sou hoje, eu devo a esses profissionais que foram os primeiros a me abrirem as portas da advocacia. Então, minha honra e meus cumprimentos a esses advogados que fazem história no nosso município. Também aproveito para cumprimentar o doutor Celso Taumaturgo, também advogado, seu escritório, sua esposa Betânia, enfim, e todos os demais colegas aqui do nosso município que atendem não só Santa Helena, como atendem em Cascavel, atendem em Foz do Iguaçu, fazem julgamentos em Curitiba, assim como eu, defendem em Brasília também essas grandes causas, levando a justiça do interior da capital e da capital para Brasília. Mas vamos lá. Dito que foi em 1827 que foram criadas as duas primeiras universidades por Dom Pedro I. E é também curioso que nessa época o Dom Pedro I ele promulgou dois decretos. O primeiro para os médicos e o segundo para os advogados, que pela nobreza da profissão deveriam ser chamados de doutores. A gente sabe que hoje em dia, doutor é quem tem doutorado, mas historicamente, essas duas profissões, tanto médico quanto advogado, pela nobreza e pela importância do seu trabalho, merecem o título de doutores. É por isso que, até hoje, a gente chama o doutor fulano de tal, doutor Edival, doutora Aline, doutor Celso. É por essa razão, desde esse decreto do tempo do Império. Mas vamos lá. O advogado, ele não serve apenas para resolver os problemas quando eles já acontecem. O advogado, muitas vezes, é a peça-chave para evitar que a pessoa tenha algum prejuízo, para contornar algum dano. E é interessante falarmos ainda que na nossa Constituição Federal de 1988, né, a nossa Carta Magna, a Lei Suprema, é a profissão de advogado que consta como essencial à justiça, essencial à administração da justiça. É por meio do advogado que se respeitam as garantias, que se fazem respeitar a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de pensamento e de reunião também, por intermédio do advogado. E muitas vezes a nossa profissão, e falo como advogada, é julgada, é menosprezada, acaba sendo perseguida também, porque a faculdade de Direito,
especialmente desde as duas primeiras de Olinda e de São Paulo, formaram não somente advogados, mas formaram políticos, formaram escritores, formaram os próprios formadores de opinião, ou seja, o destino do Brasil e as principais decisões passaram sim pelas mãos de juízes, mas especialmente pela atuação do advogado. É o advogado que está lá na trincheira, na linha de frente, que escuta a sua dor, que representa aqueles que no momento não têm voz, que buscam por justiça, que buscam por resultados e que defendem não somente o seu cliente. O advogado, as pessoas pensam, o advogado só defende porque ele está sendo pago. Isso não é totalmente verdade. O advogado é aquele que vai defender o devido processo, para que a pessoa tenha um julgamento justo. E mesmo nos crimes mais polêmicos, nas causas de maior relevância, quem está lá defendendo aquele que não pôde falar é o advogado. E não somente no processo. Antes do processo, você que tem uma empresa, você que é dono de um estabelecimento, você que tem funcionários, ou você mesmo que contrata alguém para trabalhar na sua casa, você que pensa em como dividir os seus bens, em não ter problema com a Receita Federal, né? Em todas essas áreas, o advogado, ele é essencial. E por isso que é uma profissão tão relevante. E vocês sabiam, mais uma curiosidade, que de acordo com a OAB, o Brasil é um dos maiores países do mundo em número de advogados. Quando eu falo número de advogados, são os advogados que têm a inscrição na OAB, que passaram na prova da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Já passamos de 1.300.000 advogados regularmente inscritos. Isso fora os advogados, melhor, os bacharéis em direito formados, que ainda não são advogados, pois muitas vezes optaram por seguir uma carreira policial, optaram por seguir a carreira do Ministério Público, optaram por seguir as procuradorias, enfim, aqueles que não são advogados, mas de advogados no Brasil. Já passamos de 1.300.000 inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Isso significa que existe um advogado para cada 164 habitantes. Ou seja, para a gente ver a relevância dessa profissão. Hoje em dia, então, para cada 164 pessoas, há um advogado à disposição. E fica aqui o meu cumprimento a todos os meus colegas de profissão, a todos aqueles que servem, porque sim, não é somente no dia da audiência, não é somente no dia do julgamento, a gente se preocupa com clientes, a gente se preocupa com os casos. E eu conheço colegas que, assim como eu, passam o final de semana pensando: será que o fulano está feliz agora com essa liminar? Será que ele está ansioso? Será que essa sentença vai demorar? Será que essa liminar vai dar certo? Eu vou ter que recorrer? Será que fulano conseguiu se reconciliar de fato com a esposa e agora que ele está em liberdade, como é que vai ser? Porque a profissão do advogado, ele vai muito, muito, muito além do processo. Advogados também são pessoas. E sim, a gente se importa com você que é nosso ouvinte, a gente se importa com os nossos clientes e a gente se importa muito mais com a responsabilidade dos casos que estão nas nossas mãos, porque reflete na vida em sociedade, reflete na economia, muitas vezes, reflete na responsabilidade entre manter uma empresa aberta ou decretar a sua falência, reflete na responsabilidade daquele credor que precisa receber. Então, sim, é uma profissão que vai muito além fóruns. Até porque a lei muda com muita frequência, a nossa sociedade está sempre evoluindo. Os casos que há 10 anos atrás era uma realidade, agora já estamos em totalmente outra, a questão da internet, a questão das exposições, a questão das bets, enfim, a gente tem que estar sempre se atualizando. O advogado é uma das profissões, assim como os médicos, que mais estudam. Não há como você aplicar um método que funcionou 5 anos atrás, agora não funciona mais. A lei muda, o pensamento muda, a sociedade muda. E o direito precisa acompanhar essas mudanças. E
a principal pessoa que está a par dessas mudanças é o advogado. A gente precisa estar sempre se atualizando, a gente tem que estar estudando, a gente tem que estar revendo, a gente tem que estar debatendo. Uma vez o advogado tinha aquele estigma, né? Era aquela pessoa assim, agora não mais. O advogado ele tem que ser técnico, sim. Sem técnica, sem resultados. Mas ele também precisa ser humano. Precisa entender a dor da pessoa que vem até nós, que nos procura, que precisa de uma solução, que precisa de um resultado. Às vezes a justiça é lenta, morosa. Por isso que o advogado ele carrega também o peso de si e o peso do outro nas suas costas. Então, por fim, ser advogado é muito mais do que conhecer a lei, é muito mais do que entender os códigos. É ter uma responsabilidade sobre vidas, assim como médico. Nós também temos vidas nas nossas mãos. E segue aqui a minha homenagem a todos os meus colegas de profissão que atuam com seriedade, que atuam com hombridade, que atuam com ética, que muitas vezes colocam até sua vida em perigo, a sua reputação em perigo, defendendo causas que muitas vezes, abre aspas, ninguém quer pegar. A gente dá a voz para o réu. E existe também, para finalizar, uma frase, que é a seguinte: a acusação sempre está certa, até que se ouça a defesa. E esse foi mais um E Agora, Doutora, trazendo curiosidades, trazendo os bastidores e cumprimentando a todos os profissionais do direito pelo seu dia. Até mais!